Esta semana, a vereadora Ava Santiago, de Goiânia, ela foi entrevistada no programa do Bial e deixou o apresentador, sem palavras, deixou ele boquiaberto, assim como deixa muita gente, na verdade, né? Porque ela apresenta posições que são para muitas pessoas de difícil classificação e buga a cabeça das pessoas. Então eu quero ver com vocês um trechinho dessa entrevista que ela fez com o Bial e pensarmos algumas coisas sobre religião, sobre cristianismo, mas também sobre filosofia. Acho que o mais importante aqui é como isso pode nos ajudar a entender as dificuldades que existem para a compreensão da realidade. Mas antes disso, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para que você conheça modos para fazer uma renda extra por mês. 500, 600, 700 reais ou mais, se possível, né? Porque a gente sabe que a vida não é fácil. Então, nesse link aqui, você vai para o WhatsApp falar com o Clayson e o Clayson vai disponibilizar para você 3 aulas gratuitas para que você possa conhecer caminhos para fazer renda extra na internet. Então, assim, algo que eu aplico há pelo menos 15 anos, sei que funciona e quem sabe posso te ajudar também a ter uma grana a mais por mês, para poupar, para poder fazer suas coisas, comprar aquilo que você deseja, viajar, ou seja, para te ajudar. Então, link na descrição aqui, vá lá e confira. Então vamos falar sobre Ava Santiago e a entrevista dela no Bial. Eu vou pegar um trechinho aqui e vou ver com vocês para vocês entenderem para onde a gente vai. Então assistam. Além de esquerda, tem outro palavrão associado a você. Eita. Feminismo. Sabe por quê? Porque ela montou uma equipe de mães desempregadas. Eu não entendo quando as pessoas me questionam e dizem é impossível ser evangélica e feminista. Porque, na minha avaliação, é impossível ser transformado pelo Evangelho e permanecer inerte diante das injustiças, de todas as formas de injustiças, das desigualdades, da fome, dos feminicídios, da violência de gênero. É impossível. Então, não é o feminismo que me move, é o Evangelho que me move. Então, assim como a esquerda, o rótulo vem por causa do movimento que o Evangelho provoca em mim. Então, a gente vive em um país que é majoritariamente cristão, que nas pesquisas se diz majoritariamente conservador e, consequentemente, defensor da família, da vida das crianças. Mas, Pedro, 50% das mulheres brasileiras são demitidas depois da licença maternidade. Os mesmos defensores da família colocam a gente no olho da rua com a criança no colo. A gente demora até 4 anos para voltar para o mercado de trabalho, ganhando menos do que a gente ganhava antes. E é impressionante, porque na hora que uma adolescente estuprada engravida, todo mundo diz, ela tem necessariamente que continuar com a gravidez. Mas e contratar a mãe de filho pequeno? E acolher essas mulheres? E fazer política pública para que essas crianças tenham dignidade nas infâncias? Então, diante disso, que me chamem de feminista, mas que me deixem fazer o meu trabalho em nome das mulheres. Porque as mulheres brasileiras não esperam que nós, sentados nas nossas salas, decidamos qual rótulo funciona melhor. Porque a vida delas e de seus filhos está impressa. Essa é uma das muitas falas da Ava que está circulando por aí, então assim, essa entrevista viralizou e eu acho que tem alguns pontos bem interessantes que a gente pode observar, começando pela estratégia que a Ava adota argumentativa aqui, né, ou melhor, retórica, na verdade. A estratégia retórica que ela utiliza e que é recomendada, inclusive, quando se trata de algumas questões muito problemáticas e para as quais não há um consenso ou há uma dificuldade tremenda de você, elaborar estratégias discursivas para convencer alguém sobre alguma coisa. Então vamos supor que você tem um tema que seja um tema tabu, por exemplo, o aborto. Aí você tem um tema sobre o qual há uma grande dificuldade de abordar a questão, né, de chegar a um consenso de fato. Então, assim, as posições são muito cristalizadas em cada uma das posições, cada um dos lados, e aí há poucos pontos de convergência. Então, assim, você não vai conseguir convencer alguém que seja contra o aborto da necessidade desse direito para as mulheres, e você dificilmente vai convencer alguém que seja a favor, né, do direito ao interromper a gravidez a recusar isso com base em argumentos racionais. Então, assim, a gente parte aqui de visões que são muito distintas, não apenas sobre um ponto específico, né, sobre uma política pública específica, mas sobre uma visão de mundo como tal. E aí uma recomendação que se faz quando se trata desse tipo de situação, desse tipo de caso, é você sair, de um debate especulativo sobre, quando começa a vida, por exemplo, ou sobre, legitimidade ética de interromper ou não a gravidez, mas partir para casos práticos, partir para casos reais, e aí, deste ponto, começar a fazer, olha, esse é o problema, é isso que acontece no mundo real.
como a gente pode pensar esse problema? Então a Ava traz para o mundo real a questão, por exemplo, ela até menciona ali o aborto, mas ela traz a questão para o mundo real. A gente tem uma situação com as mulheres no Brasil, mulheres que, engravidam e não podem interromper a gravidez por muitas razões, e aí elas têm um filho e são demitidas. Então, assim, a sociedade obriga as mulheres a terem esses filhos e depois deixam desamparadas. Então, esse é o problema real. Como é que a gente lida com essa questão real? Como é que a gente lida com essas mulheres que tiveram esses filhos e tem que ter agora algum tipo de suporte? Então, assim, você desloca o eixo do debate, né, o eixo da conversa, de especulações conceituais, éticas, muitas vezes, para casos concretos, e aí, olha, esse é o problema. E aí você pode partir isso para todos os campos, né, sobre armamento, por exemplo, ou desarmamento. Olha só, a gente tem uma questão aqui, a gente tem um problema de violência, de homicídios no Brasil, altos índices de homicídios, você tem, altos índices de homicídios com armas de fogo, você tem, dados de desvio de armas oficiais que são roubadas e entram para o crime. Então, assim, como é que você lida com essa situação concreta? Como é que você puxa esse dado concreto e a partir disso você pode pensar as questões desde um ponto de vista pragmático. Então, assim, a questão não vai ser sobre, a abstração de direito ao porte de arma ou não, de direito de ter arma em casa ou não, mas você passa para a questão, olha só, isso que acontece no mundo real, como a gente lida com isso? E aí, quem sabe, a partir desse deslocamento do debate do especulativo, do abstrato para o concreto, seja possível encontrar pontos de convergência, porque a gente pode imaginar que ninguém, seja conservador, seja progressista, ninguém quer ver uma mulher desamparada, ninguém quer ver uma mãe com uma criança que não tem condições de comprar comida. Aí a gente pode imaginar que quando você puxa para o fato concreto, aí todo mundo pode pensar a situação como absurda e aí, a partir disso, tentar pensar qual é a resposta para isso, como a gente não deixa essa mãe, desamparada. Então, essa estratégia dela é muito inteligente e é, inclusive, recomendado quando você trata de assuntos tão problemáticos, assim, que são éticos, muitas vezes, ou até filosóficos, ou até teológicos, em alguns casos. Primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com a dificuldade que as pessoas têm de encaixar, posições ou perspectivas que não estão muito bem localizadas dentro de certas caixinhas ideológicas, né? Então, assim, há uma tendência, isso histórica no Ocidente, né, de classificação, de categorização das coisas. Eu falei até essa semana sobre isso, né, sobre a lógica aristotélica, que é o fundamento racional do Ocidente, e como nós somos, treinados culturalmente, socialmente, a pensarmos nos mundos desde a perspectiva aristotélica, de não contradição, de identidade. E nós temos a tendência de classificar tudo, né? Então, assim, a pessoa adota certa posição sobre certa questão, feminista, adota certa postura sobre certas coisas, fascista, conservador, reacionário, progressista, comunista, assim por diante. Então, há essa tendência de você, isolar as coisas dentro de categorias, até para facilitar a compreensão da realidade, ao mesmo tempo em que você falsifica a realidade, porque as coisas, as posições, os fenômenos, as pessoas, raramente são tão simples assim, a ponto de você conseguir categorizar de maneira tão, determinada, assim. Então, a Ava, ela acaba entrando nessas zonas cinzentas de difícil categorização, porque ela é evangélica e há um pressuposto no Brasil de que evangélicos são reacionários, são retrógrados, que são contra direitos das mulheres, que são contra direitos de minorias, assim por diante. Então, há essa perspectiva, com base, inclusive, em algumas evidências, não é do nada que surge isso, mas há uma perspectiva de que na igreja evangélica há uma tendência a ser mais conservador e mais reativo a certas mudanças. Então, se você tem uma evangélica que não adota essa posição e que parte para questões práticas, e aí a postura dela, o modo como ela lida com essas questões, acaba taxando-a de esquerdista ou de feminista, isso buga a cabeça das pessoas. Como é possível isso? Como é possível uma evangélica feminista? Isso não contradiz a própria estrutura daquela religião que ela segue? Não contradiz a própria Bíblia, muitas vezes? E aí, o que a Ava faz é inverter a lógica, é puxar para a Bíblia, né? Então, assim, olha só, para mim, a leitura da Bíblia é justamente aquilo que fundamenta a minha militância em favor das mulheres. E aí a gente entra na questão que é fundamental, que eu menciono muitas vezes aqui ao longo dos anos, né? Que os evangelhos, particularmente, eles são um texto, né, e a mensagem de Jesus é bastante explosivo no cenário da Judéia do século I. Então, assim, a mensagem de Jesus é uma mensagem reformista, em grande parte, mas ela vem como algo extremamente transformador naquele contexto. Jesus é alguém que vem com a mensagem de, aceitação da minoria, de ajuda do oprimido, de, abdicação e de sacrifício. Então, eu falei sobre isso, inclusive, ontem, né, sobre o padre Fábio de Mello. Então, assim, você tem uma mensagem que é essencialmente de ajuda do oprimido. E quando a Ava traz isso, né, que para ela é impossível ler o Evangelho ou ler a mensagem de Jesus e isso não transformá-la de modo ela atuar
em auxílio às pessoas oprimidas, que não faz sentido para ela isso, ela está em acordo com o texto. Então, assim, você tem uma figura como Jesus, aqui a gente está adotando, é claro, o texto evangélico, não, aquilo que é o canônico dentro da Bíblia, porque dificilmente a gente sabe o que ele realmente disse como Jesus histórico, né? Aqui é um dos grandes dilemas da história de Jesus, que há essa cisão, né, entre a teologia bíblica, a teologia cristã e o que realmente Jesus disse quando estava vivo, porque a gente não tem os registros diretos dele, a gente tem registros posteriores, já décadas depois da morte de Jesus, que daí correntes de discípulos vão tentar registrar o que ele disse. Então realmente a gente não sabe o que ele de fato disse. Mas aquilo que está registrado, aquilo que foi preservado, traz de fato uma mensagem que é altamente subversiva em relação aos dogmas judaicos da época, à estrutura hierárquica judaica, mas também em relação ao Império Romano, em relação à estrutura de dominação política da região. E aí, desse modo, você tem uma figura que acaba se tornando central na história do Ocidente e do mundo também, né? Não dá para negar que o impacto do cristianismo é global, uma figura que se torna central na história do Ocidente, e isso vai determinar todas as relações sociais, políticas, existenciais nossas. Então, assim, mesmo se você não for religioso, mesmo se você não for cristão, você possivelmente é perpassado por muitas ideias e muitos dogmas e muitos códigos de conduta que são decorrentes do cristianismo. E aí você tem um texto evangélico que basicamente vai e prega ajuda às minorias, aos pobres, aos oprimidos. É isso que Jesus fala o tempo todo, né? É o leproso, é o abandonado, a pessoa humilde, é o trabalhador rural, é o camponês. Então, assim, ele está o tempo todo falando com essas pessoas. E a mensagem dele é essencialmente uma só, né? Abandone tudo e me siga. Então, assim, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com poder, não tem a ver com, dominar os demais, tem a ver com largar tudo e me siga. Quem quiser encontrar o reino dos céus, aqui é a mensagem de Jesus, né? Quem quiser encontrar o reino dos céus, largue tudo e me siga. E aí você tem a mensagem lá dos apóstolos, né? Que tinham trabalhado, que eram pescadores, largam tudo e vão seguir Jesus. Cobrador de impostos, vai lá, larga tudo e vai seguir Jesus. Então, assim, a mensagem dele é central essa, é de abnegação e de sacrifício. E aí também há uma mensagem que é bastante progressista na época, de aceitação das mulheres, de acolhida das mulheres. Então, assim, algumas personagens bíblicas que aparecem nos evangelhos são mulheres e elas têm um papel predominante, incluindo Maria Madalena, né, que se especula historicamente que teria sido esposa de Jesus, aí tem algumas correntes conspiratórias por trás disso, mas algumas figuras femininas são muito importantes, tanto nos evangelhos, quanto depois na construção da igreja primitiva, né? Muitas mulheres foram muito influentes no cristianismo ao longo da história, embora você tenha uma estrutura patriarcal, né, uma estrutura fundamentada nos patriarcas, lá nos fundadores, em Pedro, em Paulo, há uma estrutura que é bastante vertical em relação a homens e mulheres, mas as mulheres tiveram um papel fundamental na proliferação, na propagação e na consolidação do cristianismo. Se você visita, por exemplo, cemitérios primitivos, né, cemitérios cristãos primitivos, você percebe que as mulheres, ainda mais as mulheres ricas, né, romanas ricas, elas tinham um papel predominante, aí isso tem a ver com a influência, né, na proximidade, nesses cemitérios aí dos patriarcas, você tem uma predominância enorme de mulheres ricas, romanas, muitas delas, que ajudaram a incentivar e estimular o cristianismo pelo mundo. Então, sim, a mensagem da Ava encontra sim respaldo na Bíblia, encontra sim respaldo nos evangelhos. E isso é fundamental para entender o potencial transformador que a religião teria na sociedade, né? E há, ao longo da história do cristianismo, diferentes momentos nos quais algumas figuras, né, religiosas acabaram tentando retornar a esse pensamento original de Jesus, né? Basta pensar o caso do São Francisco, né, o Francisco de Assis, que era um playboy, né? Ele era um filho de um comerciante de Assis e ele tem uma visão e ele larga tudo, vai se tornar um mensageiro do evangelho e ajudando as pessoas mais carentes. Então, assim, ele vai ficar vagando, sem bens, sem posses, vagando pela região ali, pela Úmbria, né, pela região da Itália, vagando pela região, indo para a Terra Santa, inclusive. Então, assim, ele se torna uma figura conhecida na época justamente porque ele deseja um retorno à mensagem original de Jesus. Então, assim, não tem posses, não tem nada e vai ajudar os mais carentes. Então, assim, essa mensagem está presente. Embora ao longo da história do cristianismo você tenha tido, como eu falei ontem, inclusive, né, duas forças em colisão, uma força de opressão, de perseguição de hereges, de supressão de vozes diferentes, de tentativa de silenciamento das pessoas, de poderio também, né, de acumulação de poderio terreno e material, mas também há vários momentos nos quais lideranças religiosas
tentam puxar de volta para a mensagem original de Jesus de tolerância, de amor ao próximo, de abnegação, de sacrifício, de ajudar os oprimidos. Então, quando a Ava fala sobre isso, ela está se remetendo ao texto, né, ao texto evangélico, que para ela é difícil ser evangélica sem retornar ao texto evangélico e pensar, olha só, olha o que o cara fazia aqui, olha o que Jesus fazia naquela época dele ali, ajudando os mais desfavorecidos. Então, sim, isso aqui encontra respaldo bíblico e ela, ao fazer esse movimento, dá legitimidade à fala dela. Ela transforma aquilo que seria, sabe, o esquerdismo dela, o feminismo dela, em mensagem evangélica. Não, isso aqui não sou eu falando, isso aqui não é Simone de Beauvoir falando, isso aqui não é o Marx falando, isso aqui é Jesus falando. E aí isso fundamenta a visão dela e dá, como eu falei, esse bug na cabeça das pessoas, porque a tendência de certas correntes evangélicas ao longo dos últimos anos foi de um reacionarismo cada vez mais perigoso e mais bitolado. Então ela acaba sendo uma força ali de desestabilização de um discurso que acabou se consolidando, né, de maneira hegemônica dentro de algumas vertentes evangélicas, de modo a minar por dentro isso e mostrar que há divergências, que há alternativas e que há pessoas pensando isso, né? E aí entra um outro aspecto que vale mencionar para concluir esse vídeo, que é um pouco uma presunção e uma arrogância dos ateus, né, de achar que todo mundo que é religioso ou evangélico, ou católico, seja ignorante, seja burro, seja, sabe, retrógrado, seja, sei lá, limitado. E aí isso desconsidera também o papel que essa religião e essas vertentes religiosas tiveram ao longo da história e como há muito pensamento, sabe, frutífero e criativo e, inclusive, subversivo no interior dessas religiões, né? A história das religiões são compostas desses movimentos, dessas tensões, de diferentes momentos, intelectuais ou filósofos religiosos, nessa disputa de ideias no interior da religião e como isso também avançou certas questões que depois foram se tornar seculares e aí, a partir disso, pessoas fora da religião começam a questionar a própria religião. Mas o fato de alguém ser religioso não quer dizer que seja ignorante. Há muitas razões por que as pessoas aderem a religiões, seguem religiões, acreditam em divindades. Há muitas questões, algumas delas inclusive evolutivas, né? A gente não pode negar aqui que o nosso próprio cérebro ele foi moldado, né, ao longo da evolução humana, foi moldado para ter certos mecanismos psicológicos de sobrevivência nesse ambiente hostil que é a natureza, e aí isso levaria a um efeito colateral, né? Isso aqui é uma tese do Dawkins, por exemplo, levaria a um efeito colateral, levaria como efeito colateral a crença em divindades, ou a crença em agentes transcendentais, ou agentes externos, ou na própria agência de alguma coisa. Então, assim, não dá para achar que só porque a pessoa é religiosa que ela seja burra, ignorante ou atrasada. A religião pode ser, sim, uma força de transformação positiva. A gente tem que pensar que o brasileiro, em grande parte, é bastante religioso. Então, assim, quem é ateu ou agnóstico é uma minoria, sabe, crescente ou estável, mas ainda é uma minoria. E você tem uma grande massa de pessoas que busca a resposta na religião. E aí, voltando às categorizações, nessas classificações, a gente vive num mundo que é extremamente caótico, muita coisa não tem sentido. Então, assim, a gente tem uma tendência de tentar, né, encontrar relações causais, causa e efeito, isso aqui levou a isso aqui aconteceu por causa disso, justamente para tentar, sabe, criar um senso de unidade, um senso de coesão da realidade, um senso de propósito e de finalidade, mas o fato é que o mundo é bastante absurdo, muita coisa acontece sem que tenha qualquer tipo de explicação muito razoável às vezes, né? As coisas se dão, o ser humano é contraditório, o ser humano faz coisas que são inexplicáveis, aí a gente pode voltar ao Camus, né, falar sobre o absurdo do mundo e como a vida não tem propósito nenhum, não tem razão nenhuma, as coisas acontecem. Então, assim, a gente vive num mundo que é muito caótico, muito bagunçado, com muitas coisas que não têm explicações plausíveis ou racionais, e aí, quando você tenta buscar isso na religião, ela te dá um conforto existencial. Então, assim, existe uma resposta, mesmo se a resposta não for visível pra gente, porque é um mistério, né, Deus quis assim, existe uma resposta que faz com que essa bagunça que é esse mundo faça sentido. E para muita gente, esse tipo de resposta é apaziguadora. Outras pessoas encontram respostas em outros dogmas, né? Encontra lá no marxismo, encontra lá, sei lá, em algum outro filósofo, em algum outro pensador, em alguma outra coisa que queira usar como, sabe, solo de fundamento, né? Um fundamento intelectual para você poder existir nesse mundo. Mas o fato é que a gente está num mundo que é uma zona, é uma bagunça, e as coisas acontecem, e são complicadas, e são contraditórias, e são confusas, e elas fogem da categorização. Alguém como a Ava, por exemplo, ela foge da categorização no Brasil de hoje, e isso confunde as pessoas. Então, entender que as pessoas seguem religiões faz parte justamente desse processo de, olha só, existe uma resposta, essa resposta é apaziguadora, essa resposta me dá os elementos para, saber, poder encaixar a realidade nessas caixinhas que são as caixinhas
de classificação que organizam esse mundo e me dão um propósito, me dão um sentido, me dão alguma razão de acordar amanhã e fazer alguma coisa, me dão um senso do pós-morte, para onde vão as pessoas depois que morrem, meus parentes, meus pais, assim por diante. Então, aqui só para concluir esse vídeo, acho que tem 3 coisas aqui. Primeiro, essa classificação que faz parte do processo mental nosso, né, lógico, aristotélico, de tentar classificar a realidade e organizar a realidade. É um ordenamento artificial da realidade, mas que é tão antigo e tão entranhado na gente que soa como natural quase. Então há uma pessoa que foge dessa classificação e isso confunde as pessoas. E além disso você tem no interior da religião cristã esses elementos que podem ser usados sim, tanto pela Ava quanto por outros sacerdotes, né? Há padres que fazem isso também, buscar nos evangelhos os elementos para justificar um discurso que é bastante subversivo em termos de enfrentamento às opressões, em termos de enfrentamento ao poder, em termos de questionamento da hipocrisia dos poderosos. Jesus fazia o tempo todo isso, né? Questionando os fariseus, os sacerdotes, os escribas. Então, assim, há um texto que é explosivo, é um texto que foi explosivo no século I, e é um texto que ao longo da história foi, sendo usado para legitimar diferentes rupturas, tanto no interior da religião cristã, quanto também na sociedade. Então, assim, é um texto que mexe com as pessoas, porque traz alguém que está disposto até as últimas consequências, a morrer por sua meta de ajudar o próximo. Então, assim, é isso. E aí, a fala dela é muito interessante porque, de fato, confunde as pessoas, né? Então, assim, nesse esforço, né, de fechar as pessoas em caixinhas, a Ava se recusa a isso. Bem, tanto faz. Querem me chamar de esquerdista, sei lá, de feminista? Chame, mas isso é indiferente para mim porque isso não vai mudar o modo como eu opero nesse mundo com base nas minhas crenças que tem a ver com, segundo ela, né, o Evangelho. Então é isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoiador para dar uma força, e para quem desejar uma renda extra, vou deixar na descrição o link aqui para falar com o Clayson, você vai para o WhatsApp, é a tua possibilidade de conhecer caminhos para fazer uma grana a mais por mês. Aqui do lado tem a experiência da Fernanda, que conseguiu em pouco tempo fazer $100, ou seja, tanto em real quanto em dólar, possibilidades, ela conseguiu fazer $100, que convertendo aí dá uns 500 e poucos reais. Então, assim, isso é bastante dinheiro para muita gente. Quem quiser conhecer essas possibilidades, vá aqui embaixo no link e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!